Na palestra da noite de hoje, teremos como reflexão o tema a importância da casa espírita. Para que possamos compreender e absorver, estando presentes aqui na casa espírita, essas vibrações amorosas, e quem irá nos proporcionar este entendimento é nosso amigo Wellerson Santos, natural de Carmo da Mata, nosso querido amigo Wellerson, sempre engajado, dedicado e compromissado na causa do bem, realiza um dedicado trabalho de divulgação da doutrina espírita no campo da psicografia e da oratória, não apenas no Brasil, como também no exterior. Escreve artigos para a imprensa espírita, possui um programa de rádio e é entrevistador. Tem 31 livros publicados, bem como 7 DVDs e 9 CDs. Isso tudo com apenas 38 anos de idade, trabalhando nesta causa do bem. Meu querido, seja bem-vindo. É sempre gratificante, uma alegria para nós tê-lo conosco aqui, na nossa querida cidade, nesta casa bendita, onde você também é um trabalhador, um colaborador nato, em que nós o agradecemos muito por mais esta oportunidade em estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em paz e harmonia. Era 18 de abril. A primavera ainda não havia chegado em Paris. Em 1857, uma nova era se instaurava na Terra, com o surgimento da doutrina espírita e o lançamento de O Livro dos Espíritos. A obra que seria basilar para que o codificador Allan Kardec pudesse trazer à tona ao mundo os ensinamentos dados pelos Espíritos, alargando a nossa visão acerca do Evangelho de Jesus. Logo, logo, a primeira edição se esgotou, veio a segunda, que acabou rapidamente, e em sua terceira edição, com 1019 questões, o Livro dos Espíritos serviu para que, apoiado nele, Allan Kardec pudesse nos trazer as obras da codificação. Como seria natural, a partir que aquele novo livro foi sendo divulgado e lido, não apenas em Paris, como também nas cidades adjacentes e outros países, o interesse acerca do Espiritismo. Como estudá-lo, onde se reunir para poder aprender mais um pouco acerca daquela doutrina que surgia, falando de assuntos que traziam respostas às incógnitas humanas. Quem sou eu? Para onde vou? Por que estou aqui? E foi assim que Allan Kardec, conjecturando, pôde pensar que se os judeus tinham as suas sinagogas, se os muçulmanos tinham as suas mesquitas, se os católicos tinham as suas igrejas, os protestantes os seus templos, por que não os espíritas terem também uma casa espírita, onde pudessem se reunir, se confraternizar, para juntos poder estudar e aprender mais um pouco acerca do Evangelho de Jesus. E no mês de janeiro de 1858, eis que Allan Kardec funda a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, na Rua dos Mártires, número 8, em sua própria residência. Na pequena saleta
do seu lar, corações amigos se encontravam para ler as questões de O Livro dos Espíritos, para discutirem em torno dela nos aspectos filosóficos, científicos e religiosos que os benfeitores espirituais traziam. Logo, logo, a saleta ficou pequena para tantos que desejavam aprender, e ele decidiu então alugar uma sala na Galeria de Orleans, em Paris, ao lado da livraria Danty, onde o Livro dos Espíritos estava sendo vendido. Naquela época, e ainda hoje, os aluguéis na Europa são muito caros, e os amigos se comprometeram junto com ele de se cotizarem para poder pagar o aluguel. Nos primeiros meses, muitos auxiliaram, e logo depois de 6, 7 meses de trabalho, todos se dispersaram no que tangia ao auxílio do pagamento do aluguel, e ele necessitou regressar para o seu lar. Mas a partir da Sociedade de Estudos Parisienses, eis que, como um meteoro luminoso, diversas outras casas espíritas foram sendo fundadas por toda a Europa. Quando no ano de 1865, o Espiritismo chega no Brasil, através do jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, baiano, residente na cidade de Salvador, onde ele funda a primeira casa espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo, convidando a todos os brasileiros para que pudessem conhecer um pouco mais acerca da doutrina que havia surgido além-mar. E pouco a pouco, com a difusão do Espiritismo aqui no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Espiritismo chegou no Rio de Janeiro, trazendo para junto das suas hostes grandes personalidades que viviam ali, médicos e políticos renomados, que abraçaram o Espiritismo e entenderam a sua profundidade. No ano de 1883, Augusto Elia da Silva funda a revista O Reformador, grande órgão de divulgação do Espiritismo que ainda hoje existe, para no ano seguinte, em 1884, ser lançada a pedra fundamental da Federação Espírita Brasileira, órgão máximo do Espiritismo aqui no Brasil, que seria criada para nortear, trazer diretrizes às casas espíritas que desejassem. Nas terras de Santa Cruz, no solo brasileiro, o Espiritismo foi sendo difundido, e de Salvador, Rio de Janeiro, chegou às Minas Gerais, proliferando em todos os cantos e fazendo que corações amigos pudessem se reunir em torno de uma mesa, nos lares, em instituições, para juntos poderem estudar a nova doutrina. Quando no dia 10 de junho de 2012, na terra de Divinópolis, nas Minas Gerais, eis que se funda mais um ponto de luz, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Podemos acompanhar de perto todo o trabalho que foi realizado para o soerguimento dessa instituição, quando na época, frequentando a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em Belo Horizonte, por diversas vezes, Sérgio Bebiano, muito antes que as bases dessa instituição pudessem ser erigidas, procurava as orientações espirituais, junto do benfeitor espiritual, para que com bases seguras,
no Evangelho e na doutrina espírita, essa casa pudesse se fortificar, levando alento, consolo, orientação a todos os nossos corações. Nessa noite, quando nós nos reunimos nessa semana de comemoração dos 10 anos dessa instituição, é muito oportuno o tema que nos foi solicitado para refletirmos em torno da importância da casa espírita. A casa espírita tem um elenco de funções. Para cada um de nós, ela tem uma característica diferente, de acordo com a proposta que aqui viemos buscar. Em nossas reflexões, buscando o apoio dos benfeitores espirituais, especialmente na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vamos encontrar o Espírito André Luiz dizendo que a casa espírita é um santuário de bênçãos. Quer queiramos ou não, uma instituição espírita é um templo religioso. Aqui nos reunimos para podermos nos unir nas vibrações do amor, buscando nos conectar com o mais alto, com Jesus, o nosso Mestre, com os benfeitores com os quais temos alguma afinidade, com as emanações que os guias espirituais que tutelam essa casa trabalham em favor de todos nós. E sendo um templo religioso, requer de todos nós respeito. Todas as vezes que nós adentramos um templo religioso, de qualquer denominação que seja religiosa, ali procuramos cultivar os bons pensamentos, a boa conversa, a harmonia mental, para podermos conjugar com a espiritualidade presente e podermos abrir campo, a fim de que eles trabalhem as energias em nosso favor. É preciso que nós entendamos que a casa espírita, como um santuário de bênçãos, nos oferece essa conexão com o Criador, já que a religião, na sua etimologia, religare, quer dizer ligar a criatura com o Criador. Mas nem sempre nós que somos espíritas encaramos dessa forma. Nem sempre aproveitamos o ambiente criado pelos benfeitores espirituais muito antes de chegarmos aqui. O Espírito André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, tem ocasião de narrar por diversas vezes que esse ambiente físico que nós vemos vai além. Porque aqui os benfeitores espirituais trazem aparelhagem própria, trazem espíritos vinculados a nós, espíritos desencarnados que participam junto conosco da reunião, que são tratados durante todo o trabalho, bem como cada um de nós individualmente. É prática das casas espíritas, muitas vezes antes das reuniões, solicitar a nós que aqui nos encontramos para fazermos o silêncio, buscarmos viajar para dentro, apaziguar as nossas mentes e os nossos corações. Também solicitam, seja verbalmente ou seja por meio de cartazes, que nós possamos desligar os nossos celulares ou colocar no modo silencioso, para podermos manter a harmonia do ambiente, já que um celular, quando toca, não apenas chama a atenção do seu portador, como daqueles que estão ao seu entorno. Para nós termos uma ideia de como simples coisas causam transtornos,
nós gostaríamos de compartilhar uma experiência, embora não queiramos fazer nenhum tipo de autobiografia, apenas para podermos entender a casa espírita como santuário de bênçãos. Nós estávamos em Belo Horizonte, realizando uma palestra em uma determinada casa espírita, quando no início das atividades, o dirigente solicitou a todos que pudessem colocar os celulares no modo silencioso. Se fez a prece inicial, como é de praxe, os avisos iniciais, a leitura preparatória, e nos convidaram para poder proferir a palestra. Em torno de 10, 15 minutos de palestra, um celular começou a tocar. Aqueles celulares que tocam baixinho e que vão aumentando gradativamente de volume. Era de uma senhora que estava presente à reunião. Não sei porquê, mas bolsa de mulher nunca se acha o que procura, com algumas exceções, é claro. E ela abriu a bolsa e procurava o celular que não encontrava, e aquela música gradativamente aumentando. Quando encontrou, dentro do salão, ela pegou o celular e disse alô, e começou a conversar como se ela estivesse na sua casa. Saiu do salão e do lado de fora, com a janela aberta, ela conversava com a pessoa ao telefone, e enquanto ela gritava de lá, nós gritávamos daqui, realizando a palestra. Suspiramos profundamente, tentando contornar a situação, porque isso também desequilibra aquele que está realizando o trabalho. Mas logo, logo ela retornou para o salão. Quando acontece de um celular tocar em um ambiente que se solicitou que se desligassem, o que acontece? Nós logo, logo olhamos o nosso para ver se está no silencioso. E continuamos a palestra, quando 20, 30 minutos depois, um outro celular começou a tocar. Agora já não era mais aquela senhora, era de um senhor que estava ali. Ele ficou muito ressabiado, avermelhado com aquela situação. Desligou rapidamente o celular, causando impacto naqueles que estavam ali. E continuamos a fazer a palestra. Quase ao final, que é aquele momento em que nós, oradores, muitas vezes trazemos uma mensagem, geralmente por meio de uma história, para fixar todo aquele ensinamento que trouxemos durante todo o trabalho. Nós estávamos no auge da história, quando o terceiro celular começou a tocar. Era muito celular para uma noite só. Era o celular que começou a tocar uma canção muito conhecida. E a canção também foi aumentando de volume. E ninguém atendia o celular. Porque quem teria coragem de pegar o terceiro celular que tocava na noite? E o celular tocou até o fim da música. E retomou tocando. Pela segunda vez. A bolsa estava na primeira cadeira. E quando nós vimos, era o meu celular que tocava durante a palestra. Então nós percebemos que todos nós, muitas vezes, somos invigilantes diante das experiências que somos convidados a vivenciar dentro da nossa casa espírita. Parece coisas sem sentido ou insignificantes, mas fazem toda a diferença. Quando o orador está falando e levantamos para ir ao banheiro, tomar água, geralmente é a hora que nós mais necessitávamos de poder escutar a mensagem que estava sendo dita. Porque não é possível que em uma hora, à exceção de pessoas que estão tomando medicamentos, lactantes, ou pessoas que tenham algum tipo de enfermidade, não possamos esperar para tomar a água ou ir ao banheiro, já que as nossas instituições espíritas nos oferecem essa facilidade. Então, o santuário de bênçãos é esse local que nós construímos a partir da nossa vivência interior. Aliás,
Quando nós adentramos uma igreja, como a Igreja Católica, por exemplo, com raríssimas exceções, nós conseguimos sentir dentro das instituições católicas a vibração que ali paira, o silêncio sepulcral, onde podemos sentir ali a presença de Deus por meio das vivências que são trazidas pela religião. Durante as missas, não se tem banheiro público, não sei se os senhores já puderam reparar nas igrejas católicas. Para poder ir ao banheiro, precisa solicitar na sacristia. Então, a pessoa só vai solicitar se realmente estiver muito necessitada. Então, é agradecer aquilo que nós possuímos como dádiva e construir um ambiente espiritualizante do qual nós também fazemos parte. Mas a nossa casa espírita, ela também é um hospital. Mas não um hospital de corpos, o hospital de almas. A doutrina espírita, ela trabalha com a cura interior. A medicina cabe cuidar dos corpos, das enfermidades e das doenças. O Espiritismo, juntamente com o Evangelho, nos oferece um medicamento que nos cura por dentro e, consequentemente, cura também o corpo. Mas é um processo que ocorre de dentro para fora. Mas se nós fazemos a nossa casa espírita apenas um hospital, quem é que gosta de hospital? Senão os hipocondríacos. Toda pessoa que está internada em sã consciência, quando o médico vai visitá-la no quarto, a primeira pergunta que faz é: quando vou voltar para casa? Ninguém gosta de ficar em hospital. Se nós tratamos a nossa casa espírita apenas como hospital, logicamente que estaremos dentro dela enquanto supostamente nos acreditamos doentes. Quando procuramos por uma enfermidade ou doença que assolou o nosso corpo de um ente querido, e ao frequentar as reuniões, ao beber da fonte inesgotável de amor e sabedoria que é o Evangelho, ao tomarmos passes edificantes, a água fluidificada, nos tratamentos próprios da doutrina espírita, e termos um alívio, uma aparente cura do mal que estávamos vivenciando, nós nos afastamos, até o momento que nova enfermidade bate à porta para nos trazer de volta. O hospital encarado como um tratamento para a nossa alma é recurso benfazejo, já que todos nós somos doentes dela. Todos nós que nos encontramos na terra indistintamente, trazemos vícios, imperfeições, mazelas, e por meio deste medicamento que é oferecido pelo Evangelho, os direcionamentos que nos trazem a iluminação interior, nós com certeza alcançamos a cura real. Os recursos que esse hospital nos oferece, por meio do passe, da água fluidificada, dos processos de desobsessão nas reuniões mediúnicas, das tarefas edificantes que nós realizamos e principalmente pela nossa transformação moral, tudo isso nos auxilia para podermos prosseguir em frente, buscando encontrar forças como Cirineu, que auxiliou Jesus a carregar a sua cruz. Nós também possuímos esses recursos benfazejos que não carregam a cruz para nós, mas nos auxiliam a seguir adiante. Podemos dizer que a casa espírita é também para o nosso coração uma escola. E uma escola é de eterno aprendizado.
O grande sábio da antiguidade, filósofo grego Sócrates, ele dizia: só sei que nada sei. É imprescindível que nós entendamos que o estudo do Evangelho e da doutrina espírita deve ser sempre continuado. Mas uma das grandes dificuldades que nós temos como espíritas é de estudar. Porque depois de alguns anos de trabalho, como 10 anos de uma instituição, nós achamos que já sabemos tudo. Quando se trata das reuniões doutrinárias e públicas como essa, nós logo pensamos, mas os oradores sempre falam a mesma coisa. São os mesmos ensinamentos trazidos nas reuniões? Será? Porque quem sabe, vivencia. Quando nós introjetamos o ensinamento, nós o colocamos em prática. A pedagogia moderna nos ensina que também aprendemos pela repetição. Ao escutarmos os mesmos ensinamentos, ao lermos as mesmas páginas, nós vamos solidificando em nós aqueles conceitos que passam mais cedo ou mais tarde, fazerem parte do nosso cotidiano por meio da vivência. A Casa Espírita, como uma escola, nos oferece palestras semanais, seminários, cursos, com o intuito de podermos alargar o nosso conhecimento. Mas é importantíssimo que individualmente nós também procuremos este estudo, este conhecimento, visto que em 1 hora ou um curso de 1 ano é impossível aprender Espiritismo. Temos noções básicas, direcionamentos a respeito das temáticas, mas é necessário nós aprofundarmos. Geralmente nos apegamos aos romances, que são belas histórias. Os romances são as vivências das teorias. Mas o que é uma história sem determos conhecimento sobre ela? Quando nós lemos, por exemplo, o livro Nosso Lar, que não é um romance, mas é um livro com uma história romanceada, se nós não determos o conhecimento básico da doutrina espírita, das obras da codificação, será apenas mais um livro lido, como na época o filme lançado nos cinemas, e muitas pessoas que não eram espíritas foram assistir, e nós escutamos pessoas saindo do cinema dizendo: que bela ficção científica. Porque não detém o conhecimento da teoria, apenas viram ali a prática, a história por si mesma. Nós nos recordamos de Divaldo Franco, orador baiano, que se encontra com 95 anos de idade e 75 de divulgação do Evangelho de Jesus. Realizou a sua primeira palestra com 20 anos de idade. E logo quando iniciou as suas atividades doutrinárias, recebendo a visita do espírito Viana de Carvalho, ele perguntou ao benfeitor espiritual qual o livro que ele deveria ler, a fim de se preparar para as atividades doutrinárias. E Viana de Carvalho, olhando para o jovem baiano, lhe disse: comece do princípio. E desculpe o pleonasmo, mas inicie do princípio. Leia o Livro dos Espíritos. Jovem, muito empolgado, pegou na prateleira da sua pequena biblioteca o Livro dos Espíritos. E em menos de uma semana, ele leu as 1019 questões. Entusiasmado, ele procurou o espírito Viana de Carvalho em oração, buscando a conexão, e lhe perguntou agora que lia o Livro dos Espíritos,
Qual é o próximo livro que devo ler? E então o benfeitor lhe disse: leia o livro dos Espíritos. Mas eu já li. Então estude, meu filho, estude o livro dos Espíritos. E agora Divaldo demorou em torno de 1 mês e meio para ler e estudar as 1019 questões. Inclusive, sabia algumas de cor, aquelas mais conhecidas, como a questão de número 1, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou a questão 625, qual é o modelo e guia que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de norteio, e a resposta é Jesus. E ele então, agora que havia lido e estudado o livro dos Espíritos, perguntou ao benfeitor espiritual qual era a obra que ele deveria ler e estudar. E o benfeitor, de forma muito tranquila, lhe disse: estude o livro dos Espíritos. E ele começou a achar que o espírito era meio bitolado, não tem outro livro para estudar e ler, com tanta obra psicografada, com tantas obras da codificação, ler e estudar de novo, pela 4ª vez, o livro dos Espíritos. E então Viana de Carvalho lhe disse: é a base, meu filho. Leia e estude o livro dos Espíritos sempre. E então Divaldo pegou o livro pela 4ª vez. E quando ele abriu a primeira página de O Livro dos Espíritos, ele se deteve com uma palavra que lhe chamou bastante atenção. A palavra prolegômenos. É a primeira palavra que se lê quando se abre a obra. E ele não sabia o que significava a palavra prolegômenos. Como é que se lê um livro sem entender o significado das palavras? É seguir adiante sem se aprofundar. Então não é um estudo, é apenas uma leitura. Naquela época, muito jovem, com poucos recursos financeiros, e sem o auxílio que hoje nós temos desse dicionário extraordinário chamado Google, ele não tinha na sua casa um dicionário impresso. Os dicionários muito caros. E então agora que ele estava lendo e estudando de fato o livro dos Espíritos, ele logo orou, evocando a presença de Viana de Carvalho, o Espírito, para lhe falar da sua descoberta. Meu irmão, você tinha razão. Precisamos ler e estudar o livro dos Espíritos, e comecei. Tanto é que me deparei com uma palavra que não sei o significado. O Senhor poderia me dizer o que significa a palavra prolegômenos? O Espírito Viana de Carvalho olhou para Divaldo e disse: meu filho, você conhece um livro que se chama Dicionário da Língua Portuguesa? Conheço, sim, Senhor. É nele que estão os significados das palavras. De que vai adiantar eu te dizer qual o significado da palavra prolegômenos? E da próxima vez que surgir outra palavra, quem te dirá o significado dela? Então, se quer estudar, compre o dicionário da língua portuguesa. E não lhe disse o significado da palavra. Divaldo ficou um pouco ressabiado com aquela orientação, trabalhando e os seus recursos financeiros contados, porque ele que sustentava os seus pais. Ele juntou por alguns meses o dinheiro para comprar o dicionário da língua portuguesa. Comprou o livro, o dicionário Aurélio, e chegou em casa entusiasmado. E quando abriu, não tinha a palavra prolegômenos. Ele disse: mas esse espírito é um charlatão, só pode estar brincando comigo. Não me diz o significado da palavra. Fala para eu comprar um livro, o dicionário, que nele havia o significado. Eu compro, não tem. E nas suas divagações, o benfeitor lhe apareceu. E Divaldo logo o questionou: mas meu irmão, fiz exatamente o que você pediu. Divaldo, você não está sendo muito inteligente. Quando nós compramos um dicionário, para saber o significado de uma única palavra, olha primeiro no dicionário se tem a palavra e depois compre.
Então procure que você vai encontrar um que tenha o significado da palavra prolegômenos. E não lhe disse. Divaldo juntou mais alguns meses o dinheiro, foi à livraria, comprou o segundo dicionário, olhou antes, é claro, se tinha a palavra, adquiriu e soube o significado dela. Os senhores sabem o significado da palavra prolegômenos? Também não vou dizer, vamos olhar no dicionário. Porque a proposta da doutrina espírita é esta, de buscarmos o estudo e o entendimento. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que estudar as obras de Joana de Ângeles é um sacrifício. Realmente, a benfeitora espiritual, por meio da mediunidade de Divaldo, traz algumas palavras que são inabituais. São palavras que não são do nosso cotidiano, algumas até de ordem psicológica. E certo dia, entrevistando a Divaldo e perguntando a ele sobre isto, ele nos disse uma frase extraordinária que nunca mais nos esquecemos. Ele disse: meu filho, espiritismo também é cultura. Ao invés da leitura chula de palavras verbetes tão inabituais, procuremos o estudo aprofundado que nos enriquece e que nos auxilia a jornada. E quando nos habituamos a ler as obras, seja de Joana de Ângeles, Emmanuel, o Espírito André Luiz e outros, nós acabamos por nos inteirar do estilo do Espírito, porque leitura é hábito, e à medida que nós vamos estudando, nós vamos alargando o nosso potencial de entendimento. Então, como escola, a Casa Espírita, a cada dia nos oferece mais possibilidades de aprendizado. Também, a Casa Espírita é uma oficina de trabalho, que nos proporciona as diversas tarefas. As tarefas são as oportunidades que nós temos de vivenciar aquilo que aprendemos, porque há uma larga distância entre a teoria e a prática. Nós estudamos, escutamos palestras, lemos livros, mas é preciso colocar mãos à charrua. E o Centro Espírita Jesus de Nazaré, como tantas outras instituições espíritas, nos oferecem o trabalho voluntário. São diversos trabalhos assistenciais, trabalhos administrativos, trabalhos que às vezes ficam no anonimato, porque com certeza, para que hoje nós estivéssemos reunidos aqui, alguém precisou arrumar as cadeiras, que ontem, sendo utilizadas, saíram do lugar. Alguém precisou varrer o chão, limpar o banheiro. Alguém precisou enfeitar o salão para nos acolher. E tudo isso são trabalhos que são realizados por tarefeiros que às vezes nem aparecem, mas que têm também o seu valor. Porque nas nossas instituições espíritas não existem cargos melhores do que os outros. Estamos momentaneamente como presidentes, como diretores, como financistas da instituição, mas em cada momento vamos trocando de funções também para o nosso aprendizado e o próprio crescimento da instituição, porque cada individualidade traz a sua contribuição. Mas essa oficina de trabalho, como o trabalho remunerado que nós temos, requer alguns compromissos, como pontualidade, frequência, assiduidade. Porque às vezes nós achamos que o trabalho é voluntário, ele pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante. Hoje eu vou, hoje eu posso. Quando nós abraçamos um trabalho voluntário, é porque dispunhamos de tempo para ele. Depois que abraçamos o trabalho voluntário, já não temos mais tempo naquele dia e horário. Mas o trabalho começa a ficar a escanteio.
E ao invés de nós faltarmos à atividade por um imprevisto, o imprevisto se torna a tarefa espírita. Então, na oportunidade de trabalho que nos é dada nessa oficina, nós precisamos ter comprometimento, responsabilidade. Porque quando nós abraçamos uma tarefa, nós não nos comprometemos com o presidente da instituição. Nós não nos comprometemos com o diretor ou dirigente da tarefa. Nós nos comprometemos primeiramente conosco mesmo, mas também com os benfeitores espirituais, que vão contar com a nossa presença para a realização daquelas atividades. Mas é claro que numa oficina de trabalho, como qualquer empresa, existem diversas individualidades. Cada um de nós somos de maneiras diferentes. E no exercício do trabalho, nós somos convidados a lidar com as diferenças. Conta uma velha lenda que há muitos e muitos anos atrás, em uma marcenaria, viviam muitas ferramentas. Numa época em que as ferramentas falavam e os homens não sabiam. O marceneiro trabalhava todos os dias ali, com a madeira e as ferramentas. E logo quando ele saía para ir para casa, as ferramentas, elas se movimentavam, elas conversavam, se confraternizavam. E numa daquelas noites, as ferramentas se rebelaram, porque o presidente daquela mercenaria era o martelo. E as ferramentas já estavam cansadas de ganhar tantas marteladas. Ele era muito severo nas suas orientações, nos norteios do trabalho. E elas não queriam mais que o martelo pudesse ser presidente. O martelo pôs à disposição o seu cargo, dizendo que era passageiro, que ele podia sim entregar a presidência. Mas ele não aceitava que a lixa fosse a presidente. Porque a lixa era muito áspera. Ela lixava todo mundo e continuava áspera por si mesma. Então, que qualquer uma ferramenta poderia assumir a presidência, mas a lixa não. A lixa que estava caladinha lá dentro da caixa de ferramentas, que não havia dito nada, nem presidente ela queria ser. Ela logo se levantou. Quando escutou o seu nome, ela quis, é claro, se defender. E disse, presidente, não quero ser, mas já que falaram o meu nome, eu vou dizer. Posso não assumir, porque nem quero ser, mas não aceito que o parafuso seja presidente. Porque o parafuso, quando é lhe solicitado alguma coisa, dá muitas voltas, até cumprir com o que lhe é determinado. E isso eu não aceito. O parafuso que estava ali do lado, participando da reunião, daquela assembleia, logo também falou, dizendo que o metro ele não aceitava. Porque o metro mede a todo mundo, mas não mede a si mesmo. E a discussão durou toda a madrugada, quando estava no seu auge, sem decidir quem é que ia ser o presidente, eis que a porta se abriu da marcenaria. Era o carpinteiro que chegava. As ferramentas ficaram em silêncio, porque os homens não sabiam o que elas falavam. E ele logo começou a trabalhar. Pegou a madeira bruta, colocou sobre a mesa. Pegou o enxó, pegou o metro, pegou o martelo. Pegou também a lixa, logo utilizou do parafuso. E foi usando de cada uma daquelas ferramentas para produzir um belo móvel. No final do dia, quando ele se deparou com o móvel que havia construído, a felicidade invadiu seu coração. Decidiu, inclusive, fechar mais cedo a marcenaria. Guardou o produto, o objeto fabricado, apagou as luzes e fechou a porta da marcenaria. E quando ele saiu, a discussão retomou. As ferramentas logo voltaram a discutir quem é que seria presidente, já que o martelo já não mais podia ser. Foi quando o
o serrote pediu a palavra. E então, se levantando altaneiro, ele disse: minhas irmãs ferramentas, aprendamos a lição com o nosso marceneiro. Ele, quando aqui chegou hoje pela manhã, e durante todos estes anos, tem utilizado daquilo que nós temos de melhor, e não das nossas dificuldades. Porque o martelo tem a força, o parafuso une, a lixa limpa, o metro é exato nas suas medidas. E através das potencialidades que nós temos, que ele trabalha e alcança a sua subsistência. Quando o serrote silenciou, as ferramentas puseram-se a meditar e decidiram que o martelo continuaria como presidente. Porque entenderam que na balança da vida ele tinha muito mais qualidades do que defeitos. Nós já paramos para meditar no centro espírita, na nossa casa, no nosso trabalho remunerado, qual a ferramenta que nós somos? Será que nós somos martelos, que só ficamos martelando as pessoas nas suas dificuldades e nas suas viciações? Ou somos a lixa, que queremos transformar todo mundo à nossa volta e continuamos tendo as mesmas escolhas? Será que somos o parafuso? Quando nos é solicitado algo, damos tantas voltas para poder realizar aquilo que nos compete fazer? Qual a ferramenta que temos sido na nossa caminhada? O metro que fica medindo o que cada um faz? Olha, ontem você não veio, hein? 10 anos o Centro Espírita Jesus de Nazaré, você não vai vir todo dia? Eu vim ontem, vi hoje, amanhã também venho, e venho até sábado. Por que não está vindo? Fica medindo os outros ao invés de medir a si mesmo. Mas a nossa marcenaria, nessa oficina de trabalho, que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, como o seu próprio nome diz, há um marceneiro maior, marceneiro chamado Jesus. E Jesus, ele não vê os nossos defeitos. Quando Jesus entra na marcenaria, ele vê as nossas potencialidades. Inclusive vê aquilo que nós não vemos. Ele vê aquilo que nós ainda vamos ser. E utiliza desses recursos para poder construir ao seu entorno aquilo que necessita. Então, na nossa casa espírita, na nossa oficina de trabalho, é indispensável que nós entendamos isso. Então, nós percebemos que a importância da casa espírita, ela é fundamental para o nosso dia a dia. Nós que escolhemos o espiritismo como a nossa religião. Porque se nós perguntarmos aos católicos qual é a melhor religião, com certeza eles dirão que é o catolicismo. Se nós perguntarmos aos protestantes qual é a melhor religião, eles dirão que é o evangelismo. E também aos judeus, também aos muçulmanos. Porque o importante não é a religião que nós temos. O importante é o que fazemos da religião que possuímos. E nós que somos espíritas, o espiritismo é a universidade das nossas almas. Porque reúne tudo isso que acabamos de dizer. É para nós o templo, é o hospital, é a escola, é a oficina de trabalho. Mas Jesus, no seu evangelho, ele nos ensina que muito se pedirá a quem muito recebeu. E que nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por isso, é indispensável que cada um de nós façamos a nossa parte. Que busquemos nos fortalecer na nossa jornada
aproveitando as oportunidades que ora batem à nossa porta. Essa instituição, há 10 anos, tem semeado o Evangelho em nossos corações. Alguns de nós desde a sua fundação, outros chegaram anos atrás, outros chegaram hoje pela primeira vez. Não importa quando aqui chegamos, não importa quando a semente do Evangelho caiu dentro do nosso coração. O importante é que ele seja uma terra boa, para que essa semente ela possa florescer e quem sabe um dia frutificar, dando 30, 60 ou quem sabe 100 por 1. Mas nós gostaríamos de finalizar o nosso encontro dessa noite em torno da importância da casa espírita, para mostrar a importância verdadeira que essa doutrina tem em nossas vidas, com uma história para alguns conhecida, para outros desconhecida, mas que vale a pena nós nos recordarmos. É uma história que aconteceu com o nosso codificador, Allan Kardec, que foi narrada pelo espírito Hilário Silva, pela mediunidade Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade. Narra-nos o benfeitor espiritual que Allan Kardec encontrava-se em seu gabinete, muito pensativo. O coração estava amargurado. Era o ano de 1859. Há pouco já havia realizado o lançamento de algumas obras, mas cartas sarcásticas. Pessoas pelas ruas da cidade o apontavam, zombavam dele. Todos os dias massacrado pela nova doutrina que havia trazido ao mundo. E então, ele questionava-se interiormente se ele estava cumprindo com a sua missão. O Espírito de Verdade havia lhe dito que ele havia assumido o compromisso de trazer ao mundo Jesus de volta aos corações. E ele questionara ao Espírito Erasto se ele não cumprisse a sua missão, como seria. E o benfeitor havia lhe dito, se não cumprir, outro cumprirá. Porque Deus não coloca nas mãos de um único homem as suas missões. E então, nos seus questionamentos interiores, se a sua missão estava sendo cumprida, quando a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, chamada docemente Gabi, entrou naquela sala trazendo uma caixa que havia sido entregue pelo estafeta, o antigo funcionário dos Correios. Na caixa estava subscritado ao senhor Allan Kardec. Ela colocou sobre a mesa, ele abriu a caixa, havia um pacote dentro, e havia também uma carta, um envelope dentro da caixa sobre o pacote. E ele resolveu abrir para poder ler. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: Senhor Allan Kardec, estou te escrevendo essa carta para poder te agradecer. Eu sou muito jovem. O meu desejo era poder me casar. Conhecer uma jovem com que eu pudesse formar uma família, vivenciar as bases do amor. Foi quando conheci Antonié. Antonié foi a luz dos meus dias. Nós nos casamos, fortalecemos os nossos elos familiares e a alegria invadiu o nosso lar. Porém, meses de casado, eu cheguei em casa e encontrei a minha esposa morta. Ela estava caída ao chão, o desespero invadiu meu coração. A minha vida não tinha qualquer sentido. Parei de trabalhar, parei de me alimentar. E dentro do quarto escuro, com portas e janelas fechadas, eu esperava a morte chegar. Foi quando numa noite fria, nevava lá fora, eu tive uma ideia genial. Resolver todos os meus problemas. Iria suicidar. Jogar-me nas águas do rio Sena. Assim, todos os meus problemas seriam solucionados.
Levantei-me da cama, não sei nadar. Fui à ponte Marie, onde corre o rio Sena, no coração de Paris. Ali parei na mureta da ponte, e quando fui me jogar dentro do rio, eu vi sobre a murada da ponte algo estranho, molhado. E quando olhei, era um livro. Que coisa estranha, um livro ali na ponte. E a curiosidade chamou minha atenção. Eu peguei o livro, levei a lamparina bruxuleante da ponte, e ali pude ler o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Que livro era aquele? Que autor era aquele que eu jamais podia ter escutado falar? E eu que queria me matar, assentei-me ali na ponte e comecei a percorrer aquelas páginas. Eram perguntas que eu queria fazer, eram respostas que eu desejava receber. E voltei para casa. Acendi a lareira e junto dela li na noite que eu queria me matar toda a obra. Hoje eu estou escrevendo ao Senhor para poder lhe agradecer e lhe dizer que esse livro salvou a minha vida. Quando Allan Kardec terminou de ler aquela carta, ele tinha lágrimas nos olhos. Quando abriu o pacote, ali estava o Livro dos Espíritos, todo marcado, talvez pelo sereno da noite. E quando ele abriu, na primeira capa, lá estava escrito: este livro salvou a minha vida. Leia-o para que salve a sua também, a Laurent. E logo embaixo estava escrito: este livro também salvou a minha, Joseph Perrier. Quando Joseph Perrier achou este livro na ponte, ele havia lido ali no prefácio do livro essa pequena carta, esse pequeno bilhete escrito por a Laurent. E Kardec, ao ler agora aquelas duas anotações do livro, ele trouxe junto ao seu peito a obra, a abraçou emocionado, levantou-se, foi à janela, abriu, viu a noite escura de Paris, e então ele fez uma oração em agradecimento por tudo aquilo que ele havia realizado. Ele tinha cumprido a sua missão, porque o Espiritismo havia salvo duas vidas, a Laurent e Joseph Perrier. E por esse único motivo, já havia valido a pena. O Espiritismo, a casa espírita, tem salvo milhões de vidas. Quem sabe não salvou a nós que estamos aqui reunidos nessa noite, trazendo-nos respostas, direcionamentos e consolo. Talvez alguns dias de tormentas e de dificuldades. Nosso querido Sérgio Bebiano, Márcia, e todos aqueles que estão à frente da direção do Centro Espírita de Jesus de Nazaré, tenham perguntado: será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? E uma instituição que dura 10 anos, onde proporciona um encontro como esse e os vários outros que vão suceder, já traz por si mesma a resposta. Porque todos nós unidos podemos fazer muito mais. As nossas felicitações ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, que possamos prosseguir em frente, para que não apenas 10, 20, 30 anos sejam comemorados, mas que a doutrina espírita, ela seja um marco na vida de muitos, como tem sido na nossa, nos libertando das nossas amarras e da nossa ignorância. Um feliz aniversário para o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Nós queríamos agradecer o carinho e a presença de todos nessa noite, o convite que nos foi feito para participar dessas comemorações, conforme dissemos logo no início do trabalho,
nos sentimos também parte dessa casa. Mas o Centro Espírita Jesus de Nazaré, de alguma forma, também participa da minha vida. Porque fazendo parte de uma instituição que há alguns anos temos auxiliado, a Fraternidade Sem Fronteiras, carinhosamente a direção dessa casa sempre nos permitiu que tivéssemos alguns minutos para poder falar a respeito dessas atividades. A Fraternidade Sem Fronteiras, ela há 12 anos tem realizado atividades tanto aqui no Brasil quanto na África, buscando levar dignidade ao coração de muitas pessoas que se encontram necessitadas. E para não nos delongar muito, vou pedir à nossa técnica, por favor, para colocar o vídeo. É um vídeo bem pequeno, mas que resume um pouco os 12 anos da Fraternidade Sem Fronteiras. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Há 12 anos nós realizamos essas atividades em diversos países da África, como Moçambique, Malawi, Congo, Senegal, Madagascar, e aqui no Brasil em várias frentes de trabalho. E tudo isso só é possível com o apoio de muitos corações que acreditam na Fraternidade Sem Fronteiras, que entendem que a caridade não tem fronteiras e se unem a nós nesse trabalho que tem levado tanta esperança a muitos corações. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a Fraternidade Sem Fronteiras, basta entrar no site. Há várias maneiras de ajudar, uma delas apadrinhando o projeto, para que possa continuar realizando as suas atividades. Em particular, nós que somos coordenadores da Caravana da Educação, temos alguns livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade, conforme foi anunciado ao princípio. E carinhosamente também, o Centro Espírita Jesus de Nazaré nos permitiu que nós trouxéssemos o trabalho, que está exposto logo na entrada, aqui na recepção, uma pequena banca que nós montamos. E temos o nosso último lançamento, que é o livro Era Uma Vez para Adultos. É uma psicografia nossa, pelos espíritos Fritzschein e Michal Fassa, onde eles comentam as histórias infantis, mas uma linguagem para adultos. Falando daquelas histórias que nós escutamos ou contamos aos nossos filhos, como Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Aladim, o Rei Leão e tantas outras, onde eles fazem numa linguagem psicológica, também evangélica e doutrinária, o paralelo dessas histórias com a mensagem divina. Temos vários livros infantis para o culto no lar, para a educação moral dos nossos filhos e também alguns pendrives com palestras nossas em áudio que podem ser escutadas
numa viagem que vamos fazer na nossa casa, nos afazeres domésticos. No mais, é apenas a gratidão, o carinho de todos vocês e até breve, se Deus quiser. Nosso muito obrigado.